Alguém repita comigo: bênçãos de Moisés. Talvez alguém diga: nunca ouvi falar das bênçãos de Moisés. Pois é, conhecemos as bênçãos de Abraão, mas a Bíblia não contém apenas as bênçãos de Abraão, contém mais bênçãos que não são só de Abraão, mas que são para nós também. Para dar um exemplo aos irmãos, Deuteronômio 28 é um texto que muitas vezes é lido como sendo as bênçãos de Abraão. Alguém sabia que Deuteronômio 28 não são as bênçãos de Abraão? Não sabiam? Aquilo que Deus diz em Deuteronômio 28, Deus não o disse a Abraão. Não são bênçãos de Abraão. As bênçãos de Abraão vocês encontram em Gênesis. Algumas vezes Deus falou com Abraão e Deus abençoou a Abraão e lhe deu bênçãos que são para os filhos de Abraão. Depois, Deuteronômio 28, que tem ali 13 ou 14 versículos carregados de bênçãos, não são as bênçãos de Abraão, são bênçãos da lei. Eram as bênçãos com que eram abençoadas todas as pessoas que viviam dentro dos princípios da lei. E a lei, inclusive, veio por Moisés. Agora, eu não sou filho de Moisés, mas as bênçãos que Deus trouxe a Israel por meio do profeta Moisés, eu recebo-as também na minha vida. Porque bênção é bênção. E eu quero em nome de Jesus. E os irmãos, deixe-me ler consigo um verso subejamente conhecido, Efésios 1:3. Efésios 1:3 tem aqui um verso que os irmãos conhecem muito bem. Eu vou ler já. Diz: bendito o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe, para aqueles que dizem que Jesus não tem pai, São Paulo disse que afinal Jesus tem pai. E quando Paulo escreveu isto, Jesus já tinha ressuscitado, porque há gente que diz que Jesus ressuscitado não tem pai, mãe não tem, mas pai tem. Jesus só teve mãe enquanto foi de Nazaré. Jesus ressuscitado não é mais de Nazaré, não tem mãe, só tem pai. E diz a Bíblia que o seu pai é o pai de todos nós que somos filhos de Deus. Estou a dizer isto porque há gente no meio evangélico que diz que não há pai, não há Espírito Santo, só há Jesus e mais nada. Não é verdade. A Bíblia diz aqui, e Paulo foi o apóstolo da revelação, principalmente do tempo da graça, diz ele: bendito Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Há uma tradução que diz: com toda a sorte de bênçãos. Então ouça bem, fomos abençoados com toda a sorte, ou toda a variedade de bênçãos. Bênçãos são bênçãos. O diabo não abençoa ninguém, só Deus abençoa. Porque o Criador da bênção é o Senhor Deus. Nunca acredito que o diabo abençoa pessoas, isso não existe. Porque a bênção é uma criação divina. O diabo não pode usar o que Deus criou e servir-se disso. O diabo não abençoa ninguém, só Deus é o único abençoador, porque depois de ter criado todas as coisas, Ele criou a bênção, porque abençoou toda a sua criação. Ora, a Bíblia diz que fomos abençoados com toda a sorte. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que sempre que encontrar bênçãos na Bíblia, são para si. Bênçãos de Abraão são para si. Bênçãos de Isaac
são para si. Bênçãos de Jacó são para si. Bênçãos de Moisés são para si. Porque a Bíblia diz que Deus nos abençoou com toda a sorte, com toda a variedade das bênçãos. Por isso é que eu disse, Deuteronômio 28 não são as bênçãos de Abraão. É um equívoco. Quando os irmãos estudarem a Bíblia com olhos abertos, vão a Gálatas, vão a Deuteronômio, vão a Gênesis e descobrem que Deuteronômio 28 não são bênçãos de Abraão, mas são para nós as bênçãos. Porquê? Porque a Bíblia diz que Deus nos abençoou com toda a variedade de bênçãos, toda a sorte. Todas as bênçãos que estão na palavra são para os filhos de Deus, aqueles que nelas creem e tomam posse dessas bênçãos. Então há umas bênçãos partilhadas por Moisés que eu quero dissecar com os irmãos à sexta-feira à noite, e eu chamo a esta campanha a campanha das bênçãos de Moisés. Mas eu queria lançar uma outra ideia no coração dos irmãos, que está em Êxodo capítulo 20, e mostrar que a bênção do Senhor é alguma coisa tão maravilhosa que ela tem a capacidade de trespassar gerações. Alguém repita comigo: trespassar. Muitas vezes nós falamos a respeito da maldição que passa de geração em geração. Quem é que está aqui que já ouviu essa palavra de que a maldição passa de geração em geração e que os filhos vão ser muitas vezes atingidos pelas maldições que estavam sobre a vida dos pais? Alguém já ouviu isso? O mundo chama isto maldição hereditária. A Bíblia chama maldição geracional. Ela passa de geração em geração. Só que eu quero que você entenda que a bênção do Senhor, ela também passa de geração em geração. E há muitos versos na Bíblia que o confirmam. Lembra-se daquele salmo lindíssimo em que Davi diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ou seja, a bênção que está na vida do justo o abençoa a ele e depois vem atingir os seus descendentes, de modo que os descendentes aqui dos irmãos vão experimentar o favor do Senhor, porque a bênção que está na vossa vida vai trespassar os vossos descendentes. Não é uma boa notícia? Em Êxodo 20, o verso 5 diz: não adorarás imagens, não lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus ciumento. Alguém repita: o meu Deus tem ciúmes. A palavra zeloso no original significa ciumento. A Bíblia diz em Tiago que o Espírito Santo que se move em nós move-se por ciúmes. Ouça bem, Deus é uma pessoa extremamente ciumenta. Ouviu o que eu disse? Parece estranho, mas é o que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, eu creio. Deus não quer dividir-nos com nada nem com ninguém, e Ele quer todo o nosso amor para Ele. Por isso é que Ele diz aqui: eu não quero que tu adores a nenhum outro Deus, a nenhuma imagem de escultura, porque eu sou um Deus zeloso ou ciumento, que visito a iniquidade ou a maldade dos pais nos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus está a dizer: quando um homem me aborrece, quando um homem pratica a iniquidade, ele será visitado com maldição, e depois a maldição vai atingir até 4 gerações, 3 a 4 gerações. Mas agora olha a boa notícia do verso a seguir, verso de número 6.
e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olhe para mim e ouça isto. A bênção de Deus é 1000 vezes maior que a maldição. Quantos aqui têm a bênção do Senhor? Então não tem que temer a maldição. Maldição atinge 3 a 4 gerações. Bênção chega a atingir 1000 gerações. A bênção do Senhor é muito importante na nossa vida e nós temos que viver dentro dessa bênção. O sábio dizia: a bênção do Senhor é que nos prospera. Sem a bênção de Deus podemos ter sabedoria, cursos, sermos formados, sermos pessoas inteligentíssimas e andarmos a raspar o tacho. Mas quando temos a bênção de Deus na nossa vida, as coisas funcionam, dão certo, os caminhos abrem-se, porque a bênção de Deus prospera. Eu tenho a bênção, mas eu quero uma medida maior. Mais alguém? Então vamos às bênçãos de Moisés. As bênçãos de Moisés que eu quero partilhar com os irmãos estão em Deuteronômio, no capítulo 33. Em Deuteronômio 33, Moisés, antes de morrer, ele está no fim da sua vida. Quantos de vocês aqui sabiam que antigamente um homem de Deus, quando estava no fim da vida, ele abençoava os seus descendentes, ele abençoava os seus familiares, ele transferia uma unção que estava na sua vida para a vida daqueles que estavam ligados a ele? Alguém sabia disto? Foi o que fez Isaac a Jacó, e aconteceu com muitos mais. E o Moisés está no fim da sua vida, e ele vai abençoar, sabe quem? As tribos de Israel. Os irmãos sabem que a nação de Israel, ela nasceu de um homem chamado Jacó, cujo nome foi mudado de Jacó para Israel. E Jacó foi um homem que teve muitos filhos, 12 ou 13. E a nação de Israel foi construída sobre os filhos de Jacó. Por isso é que você lê no Velho Testamento, muitas vezes, Deus chamar ao seu povo casa de Jacó. Já encontrou? Filhos de Jacó, casa de Israel. Porque a nação de Israel teve por base os filhos de Jacó. E o que acontece em Deuteronômio 33 é que Moisés, antes de morrer, abençoa as tribos de Israel, os filhos de Jacó. De facto, ele não vai abençoar os filhos de Jacó, porque eles já ficaram lá atrás, mas ele vai abençoar os descendentes dos filhos de Jacó. E ele vai abençoar cada uma das tribos e dá uma palavra de bênção a cada tribo. Cada tribo recebe uma palavra e é abençoada pelo grande profeta Moisés. Quero dizer aos irmãos que a Bíblia diz que nós somos hoje o novo Israel. Repito, a Bíblia diz que nós somos hoje o novo Israel. Se nós também somos um Israel para Deus, então as bênçãos de Moisés, elas também são para nós. E eu quero essas bênçãos na minha vida, em o nome de Jesus e os irmãos. Então hoje eu vou partilhar a primeira. E a primeira bênção, ela chama-se Ruben, vida. A Bíblia diz, no verso 1 de Deuteronômio 33, esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Agora, veja o verso 6. Esta é a primeira. Viva Ruben e não morra.
e não sejam poucos os seus homens. Alguém repita comigo a bênção. Não, repitam comigo a bênção com que Moisés abençoou a Ruben, o primogênito de Jacó. Não repitam as minhas palavras, repitam a bênção agora. Viva Ruben e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Esta foi a bênção com que Moisés abençoou a Ruben, o primogênito de Jacó, de onde procedeu uma tribo em Israel chamada Ruben. Quero dizer aos irmãos que Ruben é um nome que no hebraico significa literalmente eis o filho. É o que significa Ruben, eis o filho. E nesta bênção há uma palavra que nós podemos chamar de a palavra-chave. Todas as bênçãos, e algumas são maiores, outras menores, mas em todas elas há uma palavra que é a palavra principal da bênção. E quando Moisés abençoa a tribo de Ruben, e o nome significa eis o filho, foi o primogênito de Jacó. Quando tu lês a bênção, tu percebes que a palavra-chave da bênção é vida. Alguém repita? Vida. Então eu quero hoje dissecar aqui com os irmãos a bênção de Ruben, que nós encerramos na palavra vida. Repita vida outra vez. Eu quero dividir esta bênção em 3 partes. Primeira, quando nós lemos a bênção de Ruben, nós percebemos que a bênção fala de se ser um filho. Porque a Bíblia diz: viva Ruben, não morra, e sejam muitos os seus homens. E o nome Ruben significa literalmente filho. E pensava eu, e tudo o que eu vou partilhar aqui à sexta-feira não tirei de livros, tirei do meu coração, lendo a palavra e meditando na Escritura. Mas quando você pensa em filhos, ou na expressão filho, tem que entender que a expressão filho é uma expressão riquíssima e lindíssima. E hoje nós que estamos aqui, que rendemos a nossa vida a Jesus, somos filhos de Deus. Somos os Rubens de Deus. E ser um filho é um grande privilégio. E é um privilégio porquê? Porque a Bíblia dá-nos a entender que Deus nunca teve filhos até Jesus entrar no mundo. O primeiro filho que Deus teve foi Jesus de Nazaré. Até aí, Deus nunca teve filhos. Deus nunca chamou a ninguém de filho, nunca. Há umas expressões em Jó que dizem que Jó, quando foi atacado pelo diabo, antes disso, o diabo se apresentou perante o Senhor que estava reunido com os seus filhos. Diz assim na nossa Bíblia. Mas na realidade, o original hebraico não fala filhos, fala anjos. Porque Deus nunca teve filhos até Jesus nascer de Maria. O primeiro filho que Deus teve foi Jesus de Nazaré. Só que agora, todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador torna-se filho de Deus. E meus amados irmãos e irmãs, nós temos que entender aqui hoje que nós não somos apenas o povo de Deus, os servos de Deus, nós somos alguma coisa de nível superior. Nós somos os filhos de Deus. Filhos. Alguém repita comigo: eu recebo a bênção revelada de que eu não sou escravo
Servo, mas filho. Outra vez, filho. E sabe que o filho tem a natureza do seu pai. Eu repito, o filho tem a natureza do seu pai. Quando se faz um teste de ADN, vai-se descobrir quem é o pai ou quem é o filho, porque o filho traz a natureza do pai. Sabem os irmãos que um escravo compra-se, um servo contrata-se, mas um filho gera-se. Eu vou repetir. Um escravo compra-se, um servo contrata-se, paga-se salário, um filho gera-se. A Bíblia diz que nós fomos gerados. Deus nos gerou a nós como filhos. Fomos gerados pela palavra e pelo Espírito Santo. E hoje não somos escravos, não somos servos, entre aspas, pessoas contratadas para servir a Deus. Somos filhos que o amamos com todo o nosso coração, e o serviço que damos a Ele não é um serviço contratado, mas é um serviço que damos por amor, porque agora somos filhos de Deus, temos a natureza de Deus em nós. Alguém repita: eu tenho a natureza de Deus dentro de mim. Por isso é que a Bíblia diz que nós somos como que primícias das suas criaturas. Eu quero dizer aos irmãos aqui algo interessante, espero que me entendam e espero não confundir ninguém. Os irmãos sabem que o filho de um cão é um cão. O filho de um gato é um gato. O filho de um peixe é um peixe. Um filho de Deus é um pobre coitado. Um filho de Deus é um roto e nu. Um filho de Deus é mais do que isso. Um filho de Deus é um Deus. Um filho de Deus é um Deus. Por outras palavras, você está a olhar hoje para um pequeno Deus. E eu estou a olhar para pequenos deuses. E não sou eu que digo, é a Bíblia que diz 4 ou 5 vezes de que nós que temos a natureza de Deus em nós somos pequenos deuses. É lógico que aquilo que eu acabei de dizer faz com que muita gente se levante para dizer herege. O que está a dizer é uma blasfémia. É para o lado que eu durmo melhor. Recomendo a essas pessoas que calem a boca e leiam a Bíblia. E a entendam. Quando a Bíblia diz que nós somos pequenos deuses, não está a dizer que nós temos o poder de fazer o que Deus faz. Nem está a dizer que nós somos dignos de receber honras, adoração, glórias. Não, toda a glória, toda a honra, todo o louvor é apenas para uma única pessoa, cujo nome é Jesus. Mas quando a Bíblia diz nos Salmos, diz em João, diz no Êxodo, que nós somos pequenos deuses, quer dizer que nós temos a mesma natureza que Deus tem. Assim como os meus filhos vêm com o meu ADN, agora eu tenho o ADN de Deus em mim, eu tenho a natureza de Deus em mim, tu tens a natureza de Deus em ti. Tu não és mais uma coisa reles qualquer. Tu não és mais um coxo na vida.
um perdido, um falhado, um escravo, um miserável. Tu és filho de Deus. Tu tens a natureza de Deus metida em ti. Tu e o Senhor Deus são um só. Obrigado pelo seu ânimo. É isso que a Bíblia diz. A natureza de Deus foi implantada em nós. Eu sei que é difícil entender esta bênção, porque a religião nos massacrou, dizendo que nós não somos nada, que somos pecadores, que somos miseráveis, e é preciso bater no peito a toda a hora e dizer minha culpa, minha culpa, minha culpa, minha culpa. Meus amados irmãos e irmãs, isso não é verdade. A verdade é que o sangue de Jesus nos lavou dos nossos pecados. A verdade é que fomos redimidos de toda a iniquidade e maldição. A verdade é que somos novas criaturas, filhos de Deus, e a própria natureza de Deus está metida em nós. Alguém disse, e eu creio completamente, Jesus tornou-se naquilo que nós éramos, para que nós possamos ser aquilo que Ele é. Não é maravilhoso? Quando eu ensino isto, eu não estou aqui a querer colocar orgulho nos irmãos, não é essa a ideia. Só quero que entenda que quando Deus olha para nós, Ele nos vê como seus filhos, participantes da sua própria natureza. Sabe que quando os reis têm filhos, eles não são plebeus, eles são príncipes. E por que é que são príncipes? Porque são filhos dos reis. Da mesma forma, eu sou filho de Deus. Se sou filho de Deus, tenho a natureza de Deus em mim. Sou um pequeno Deus, que não recebo honra, não recebo glória, não recebo adoração, reconheço as minhas limitações e fraquezas, mas, meus queridos irmãos e irmãs, não posso abdicar da revelação de que pela graça de Jesus e pela minha fé, a natureza de Deus está em mim. Eu estou nele, Ele está em mim, eu e Ele somos um, tal e qual como todos vocês que estão aqui, porque São Paulo disse, aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Não é bom? Por isso é que nós temos que levantar a nossa cabeça em tempos difíceis, porque o Senhor cuida de nós. Alguém se lembra do que eu disse aqui no domingo à tarde? Como a águia desperta o ninho, assim o Senhor nos trata. Meus amados irmãos e irmãs, é tão bom entender isto. Deus tem o seu olhar sobre aqueles que lhe pertencem. Alguém pertence ao Senhor? Alguém pertence a Jesus? Mas pertence mesmo? Tem a certeza que lhe pertence? É que há gente que diz amém, mas não lhe pertence. E a Bíblia diz, Ele sabe quem são aqueles que lhe pertencem. E aqueles que pertencem ao Senhor, o Senhor cuida deles. O Senhor os defende, os protege, os guarda, os livra, os supre, os ajuda, os socorre. A grande águia cuida das suas crias, como diz Deuteronômio 32. Estamos de bem com a vida. A natureza de Deus está em nós. Somos filhos do Deus Altíssimo. A Bíblia diz em Gálatas 4:7, assim que já não és mais servo. Alguém repita, já não sou mais servo, mas filho. E se és filho, além de teres a natureza, és também herdeiro de Deus por Cristo. Nós somos herdeiros de Deus. Os irmãos sabem que a Bíblia revela em Romanos
que tudo o que Jesus herdar, nós herdamos conjuntamente. Ouça bem, acho que não me ouviu. Tudo o que Jesus herdar, nós herdamos conjuntamente, tudo. Vamos herdar na mesma medida. Sabe porquê? Porque a Bíblia diz que somos filhos de Deus, mas diz também que nós somos a noiva do Cordeiro. E o casamento não é feito com separação de bens. Os irmãos não me estão a ouvir esta noite. O casamento do Cordeiro com a sua noiva não é feito com separação de bens. E como não é feito com separação de bens, tudo aquilo que é do Cordeiro é da noiva do Cordeiro. Tudo o que Jesus herdar, a noiva vai herdar conjuntamente. Por isso é que a Bíblia diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque já não somos mais servos, diz Gálatas, somos filhos, somos herdeiros de Deus. Eu acho que é uma revelação magnífica, maravilhosa. E sabem os irmãos que tu contratas um servo, compras um escravo, entre aspas, mas filhos não se contratam, filhos não se compram, filhos geram-se. E porque filhos são gerados, filhos são para sempre. Quando nós, imagine, se vivêssemos numa certa época, se tivéssemos um escravo, nós podíamos soltar o escravo. Não tínhamos nenhum relacionamento com ele, a não ser o facto de nos pertencer porque o compramos. E ao darmos ao escravo carta de alforria, com certeza que o escravo ia embora. Aquele que é contratado para ser um servo, ele pode servir hoje e amanhã termina o contrato, vai embora. Mas um filho, eu repito, um filho é para sempre. O relacionamento pai e filho é eterno. Porque ainda que um filho renegue o pai, ele não pode nunca negar que é filho do pai. E ainda que o pai renegue o filho, ele nunca pode negar que é pai do filho. Porque a relação estabelecida entre pai e filho é para sempre. Por isso eu digo aos irmãos que eu acredito que quando uma pessoa se torna filho de Deus, a sério, essa pessoa, ela não consegue abandonar a casa do pai. Tu consegues? Tu consegues? Por isso é que Jesus disse em João 8,35, projeta na tela, irmão, João 8,35, ora, o servo ou o escravo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Então, se alguém aqui é filho de Deus, a sério, eu acredito que vai permanecer na casa do Pai para sempre. Agora, quem é escravo, e há gente que vem à igreja, mas é escravo. Há gente que vem à igreja, mas é servo. Não permanece. Há um dia que abdica da fé, abdica do relacionamento, acabou o contrato, vai embora. Entende? Conseguiu carta de alforria, desaparece. Mas o filho não. O filho é para sempre. E foi Jesus que disse, ora, o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho fica para sempre. E é os filhos que experimentam a liberdade do Senhor, porque a seguir diz, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lembra-se do Salmo 23? Salmo 23, último verso. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, diz uma tradução, para sempre.
Porque o filho permanece para sempre. O filho é colocado de castigo, mas continua filho. Tira-se a PlayStation ao filho, mas continua filho. Entende? Está proibido de sair à noite, mas continua filho. Não pode sair com os amigos numa viagem não sei aonde, mas continua filho. É filho. O filho permanece na casa para sempre. O escravo não. O escravo vem e vai. O escravo vem e é muito bom até perder a graça, e depois vai à bruxa, ao espírita, acaba não sei aonde, porque é escravo, é servo. Mas o filho não. O filho permanece para sempre, permanece até ao fim, como diz o Salmo 23, habitarei na casa do Senhor, eu para sempre, até ao fim da minha vida. Eis aqui os Rubens de Deus, os filhos de Deus. Bem, em segundo lugar, ao dissecarmos a bênção, a gente percebe que a bênção fala também de longevidade, porque a Bíblia diz: viva Ruben e não morra, que o filho tenha vida longa. Longevidade é uma bênção do Senhor. Quero decretar aqui hoje longevidade na vida dos irmãos. Alguém repita comigo: com a bênção da longevidade, vou morrer velhinho. Longevidade é a bênção de Deus prometida na palavra. E sabem os irmãos que quando eu falo em longevidade, eu não estou apenas a falar numa vida muito longa, porque eu quero partilhar com os irmãos o que é que eu penso a respeito de longevidade. Longevidade para mim é uma pessoa que vive muitos anos, mas com saúde. Porque para mim não é longevidade quando uma pessoa tem muitos anos de vida e muitos anos de sofrimentos, doente, cheio de tubos, dependente dos outros, a gemer. Isso não é longevidade, isso é castigo, qualquer coisa assim, não sei. Longevidade é uma vida longa, mas uma vida com saúde, com paz. E é possível nós vivermos uma vida longa e uma vida saudável, porque Deus promete dar-nos a bênção da longevidade. Alguém pode levantar as mãos e dizer: eu creio que eu vou viver uma vida longa e cheia de saúde. Eu preparei para os irmãos agora uma pequena trilha de como se ter a bênção da longevidade. A Bíblia fala muito de vida longa e apresenta algumas ideias, algumas leis, apresenta uma trilha, um caminho para vivermos uma vida de longevidade. Por exemplo, em 1 de Pedro 3, 1 de Pedro capítulo 3, o verso 10, diz-nos que uma vida longa começa na língua das pessoas. Portanto, eu acho bom ir para casa e tirar a medida à sua língua. Porque se a sua língua é muito grande, não vai ter uma vida muito longa. Porque, como diz o povo, pela boca morre o peixe. 1 de Pedro capítulo 3 diz no verso 10: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem engano dolosamente. Para se ter uma vida longa, a bênção da longevidade, é necessário tomarmos o controle da nossa boca, da nossa língua. As palavras que falamos não podem ser palavras para destruir os outros, atrapalhar os outros, amaldiçoar os outros. Olhe como disse São Tiago, que há gente que da mesma boca arranca a bênção e arranca a maldição.
vem à igreja, levanta as mãos e diz aleluia, e com a mesma boca com que disse aleluia, no outro dia amaldiçoa o seu irmão. E a Bíblia diz que isto não é bom, não é bom que aconteça isto. A minha boca deve ser usada para abençoar, deve ser usada para falar a verdade, deve ser usada para exortar, edificar, consolar, não para destruir, não para ofender, não para magoar. Nem devo usar a minha boca para mentir, para enganar, porque cada vez que eu faço isto, eu estou a tirar anos à minha vida. E há gente que pensa assim: não, porque se eu comer alhos e cebolas, e se eu beber chá vermelho e cápsulas de salmão, vou ter uma vida longa. Eu vou-lhe dizer: tu podes tomar isso tudo, mas se não tomares cuidado com a língua, lá se vai as cápsulas do salmão. Porque as coisas espirituais, elas governam as coisas naturais. Um dia eu ouvi alguém dizer uma piada que eu achei muito interessante. Alguém disse: a grande parte das autópsias estão erradas, porque o médico diz morreu de coração, morreu de um câncer no estômago. Está errado, morreu da língua. Morreu da língua. Morreu de quê? Da língua, das más palavras. E eu acredito naquilo que a Bíblia diz. E os irmãos, língua comprida, gente que vive a usar erradamente a sua boca, e não preciso falar mais sobre o assunto, os irmãos sabem do que estou a falar. Isto vai tirar anos à sua vida, dias à sua vida. Quer uma vida longa? Quer uma vida feliz? Tome cuidado com as suas palavras. Verso 11 diz: aparte-se do mal, pratique o que é bom. Se queremos uma vida longa, bênção de longevidade, nós devemos fugir de tudo aquilo que a Bíblia diz que é mau. Alguém repita comigo a expressão o mal. O que é o mal? Se eu perguntar aqui o que é o mal, uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Eu conheci um homem que se dizia pastor, conheci não pessoalmente, de ouvir falar. Conheci um homem que se dizia pastor, que dizia que a Bíblia garantia que se podia ter várias mulheres. Estava escrito na Bíblia. Leu a Bíblia mal, e para ele ter várias mulheres não era uma coisa má. Eu já ouvi gente dizer que ser homossexual não é uma coisa má, desde que seja sempre com o mesmo. Já ouvi gente dizer que usar drogas não é mau, porque afinal quem criou as ervas? Deus criou as plantas. Se Deus criou as plantas, porque é que eu não posso fumá-las? Já ouvi gente dizer que... Enfim. O que é o mal? Um dia eu interroguei-me a mim próprio. Um dia eu pensei para mim mesmo: o que é o mal? E cheguei à conclusão que o mal não é aquilo que eu penso que é. O mal não é aquilo que os outros me dizem que é. O mal é aquilo que Deus na sua palavra diz que é. E se Deus na sua palavra diz que uma coisa é má, essa coisa é má. Mesmo que eu não entenda porquê, mas se Deus diz que é, é. Lá no jardim do Éden, Deus disse a Adão e Eva: é ruim comer do fruto daquela árvore. Mas porquê? O porquê é comigo, disse Deus, simplesmente não comam. O mal é aquilo que Deus diz que é. E se pela palavra nós discernimos que alguma coisa é errada, não a devemos praticar, porque é má aos olhos do Senhor. Quer uma vida com a bênção da longevidade? Viva Ruben e não morra, tenha vida longa. Quer? Cuidado com a língua, busca a paz e evite de andar em caminhos de coisas ruins e más, contrárias à vontade do Senhor. E diz ainda: busca a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os irmãos sabem que há pessoas que querem uma vida longa e não perdem uma guerra, não perdem um conflito,
Eles gostam de discussão, de briga, de agressão. Vida longa não combina com uma vida cheia de conflitos. Para se ter uma vida longa é necessário buscar a paz, viver em paz, construir relacionamentos de paz. Alguém repita: paz. E muitas vezes nós preferimos os conflitos em vez da paz e depois andamos a perder vida, força, vigor, saúde, porque nos desgastamos em guerras, em conflitos inúteis, e Deus diz: busca a paz, siga a paz, procure fazer a paz. Só que por vezes a paz tem o preço da humilhação, e para fazermos a paz, por vezes nós temos que nos humilhar. Mas eu digo aos irmãos, há humilhações que valem a pena, porque há humilhações que trazem paz, e a paz aumenta os dias da nossa vida, melhora a nossa saúde, torna a nossa pele mais formosa. Viva a paz! Jesus é o príncipe da paz. Continue comigo no trilho. Em Efésios capítulo 6, São Paulo também falou de uma outra atitude que aumenta os dias, que nos dá a bênção de longevidade. Efésios 6, verso 1 e 2. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Verso 2. Honra o teu pai e a tua mãe. Quantos aqui têm pai e mãe? Pais nem sempre estão certos, também erram, mas a Bíblia diz que pais devem ser honrados. E quando nós honramos o nosso pai e a nossa mãe, a Bíblia diz que fazer isto, praticar este mandamento, tem uma promessa. Qual é a promessa? A tua vida vai bem e vais viver uma vida longa. Honrar um pai e honrar uma mãe aumenta o nosso tempo de vida. É o que a Bíblia diz. E quem disser o contrário já está errado, porque a Bíblia diz que devemos honrar o nosso pai e honrar a nossa mãe. Os irmãos sabem, estava a ler umas coisas outro dia sobre honra, e de facto todo pecado tem origem na desonra, e a desonra é uma porta aberta para problemas na vida das pessoas. Por isso é que Deus nunca exalta gente que não vive princípios de honra. E quando lemos este texto, São Paulo é claro: honra o teu pai e a tua mãe, porque este mandamento tem promessa. Quem honra o pai, quem honra a mãe, a Bíblia diz, irá bem a vida e os anos serão aumentados. Os nossos pais nem sempre estão certos, mas não é pelo facto dos nossos pais estarem errados que nós vamos amaldiçoá-los, desprezá-los, ofendê-los. Jamais! Porque um pai é um pai, uma mãe é uma mãe, e são dignos de honra, diz a palavra do Senhor. Sabe que a nossa cultura, a cultura ocidental, é uma cultura cheia de estupidez. Eu repito, cheia de estupidez. Na cultura oriental, uma pessoa idosa é muito valorizada, porque diz-se que o idoso está carregado de sabedoria. Diz-se na cultura oriental que os cabelos brancos significam uma pessoa que está cheia de conhecimentos da vida, de sabedoria da vida. Diz-se na cultura ocidental que cabelos brancos significa: estás velho, só dás trabalho, vê lá se morres por causa da herança. É a cultura ocidental. E há uma grande diferença entre a cultura oriental e ocidental. Sabe que a cultura oriental é fundamentada em princípios de honra mais do que você possa imaginar. E quem estudou um pouco sabe que é verdade. A cultura ocidental está cheia de estupidez.
O que vale é a aparência, que rapidamente passa. A pessoa tem alguns anos, é velha. A pessoa já não tem aquele aspecto jovem, já não presta, é desprezada, é abandonada, é jogada fora como lixo. E aquilo que os outros valorizam, nós desprezamos. É tristíssimo. E a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. E se há alguém que em cima de um púlpito ensina a não honrar o pai e a mãe, devia fechar a Bíblia e deixar de pregar. Porque há gente que ensina: deixa o seu pai, deixa a sua mãe. Eles não querem vir à igreja render a vida a Jesus. Não ligue mais a eles, não fale com eles, não se contamine, jogue-os fora, deixe-os, entregues ao Satanás. Satanás és tu, és um Satanás disfarçado. Peço perdão, por vezes irrito-me. A Bíblia diz claramente: não interessa se o pai é crente ou não, não interessa se a mãe vem à igreja ou não, pai é pai, mãe é mãe, e devemos honrar, abençoar, entende? Não faltar ao respeito, tratar com dignidade, tratar com honra. E olhe que um dia, provavelmente todos os que não são pais hoje, são apenas filhos, um dia serão pais. E lembre-se que a vida, ela sempre nos faz colher daquilo que nós plantamos. Portanto, se alguém quer ser honrado, é bom que honre, porque se não honrar, também não será honrado. Eu quero até dizer mais aos irmãos: por vezes há rapaziada que vive a afundar o pai e a mãe e os avós, sei lá, os familiares mais velhos. E sabe o que eu tenho pensado ultimamente? Que nós devemos ter cuidado com aquilo que ouvimos, porque por vezes ouvimos tanta coisa e não nos apercebemos que estamos a ser coniventes com a desonra. Ouvimos, recebemos no coração, acreditamos, falamos, condenamos, e nós próprios estamos a promover a desonra, quando a Bíblia diz que devemos honrar o pai e honrar a mãe, sejam lá eles quem são. Repito o que disse há pouco: nem sempre os nossos pais estão certos, nem sempre têm a razão, mas aquilo que a Bíblia diz é que devemos honrá-los. E se os honrarmos, diz a palavra, longevidade, é uma bênção que Deus trará à nossa vida. Provérbios 10, 27. Alguém aqui lê Provérbios? Provérbios 10, 27. Continua no trilho da longevidade. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos perversos serão abreviados. Ou seja, quem teme ao Senhor vai aumentar os seus dias. Acredite nisto. Se alguém temer a Deus, os dias são aumentados. É o sábio Salomão que ensinou. O que é temer a Deus? Temer a Deus é tu viveres a tua vida de acordo com os princípios da palavra. É tu guiares, é tu conduzires a tua vida por aquilo que Deus diz, o que está escrito. Não te desviares, dares valor e importância às regras e às leis estabelecidas pelo Senhor na Escritura, porque afinal de contas temos Bíblia para quê? Alguns têm Bíblia para trazerem à igreja, para que os outros olhem e fiquem a pensar: ele já é doutor? Não a levam a sério? Temer o Senhor é praticar esta palavra. Eu aprendo, eu pratico, eu respeito, eu honro. Posso me enganar, posso falhar, mas o meu coração deseja viver estes princípios. E a Bíblia diz: aquele que teme ao Senhor, os seus dias serão prolongados. E para nós terminarmos, só um último verso, no capítulo 3 de Provérbios, diz também no verso 1 e 2: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos,
e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles vão aumentar os teus dias e vão te acrescentar anos de vida e anos de paz. Então, sabem, irmãos, eu acredito que Deus não tem projetado para ninguém uma morte prematura. Deus não quer que ninguém morra antes de atingir a velhice. Deus não quer que ninguém morra antes de completar uma jornada longa. Porque há gente que pensa que Deus tem o prazer de levar pessoas no meio da idade. Eu não sei porque é que certas pessoas morrem jovens. Eu não sei porque é que certas pessoas, andando com Deus, partem numa idade ainda não considerada muito avançada. Não sei tudo. Agora sei o que a Bíblia diz. E sei que a vontade do Senhor para nós é longevidade. Salmo 91. Saciá-lo-ei com longevidade e vou-lhe mostrar a minha salvação. Viva Ruben e não morra, filho abençoado com uma vida longa, longevidade, uma vida longa, mas com saúde, sem fraldas, sem arrastadeira, sem tubos, sem pensos. Nada disso é necessário na bênção da longevidade que Deus dá aos seus filhos. Alguém se lembra de Moisés com 120 anos? Alguns falam muito de Caleb, porque Caleb disse que tinha 85 e tinha a força dos 40. Eu quero falar-lhe de Moisés, que tinha 120, e o Senhor o chamou ao cimo de uma montanha, e ele trepou a montanha com 120 anos. E Deus disse: agora vais olhar para o horizonte e vou mostrar-te a terra de Canaã. E aos 120 anos, além de trepar a montanha, ainda tinha olhos capazes de ver à distância. Não usava óculos para ver ao perto, nem ao longe. Porquê? Porque Deus o havia abençoado com longevidade. Diga ao seu irmão: olhe, vai ser assim comigo também. Está pronto? E em último lugar, a Bíblia diz que a bênção com que Moisés abençoou Ruben foi: viva Ruben, não morra, e que os seus homens não sejam poucos. Esta expressão, que os seus homens não sejam poucos, dá uma ideia de multiplicação, dá a ideia de filhos que nascem, portanto, não há esterilidade. Quantos irmãos aqui sabem que frutificar, gerar filhos, é sinal de bênção divina? Esterilidade é sinal da falta de bênção. É interessante que Deus abençoou a Ruben, ou Moisés abençoou a Ruben, dizendo que os teus homens não sejam poucos, ou seja, multiplicação da semente. Em outras palavras, Moisés estava a dizer a Ruben, ou à tribo de Ruben, que não seriam marcados pela esterilidade, que não seriam solitários e não experimentariam o desprezo ou o abandono. Eu quero terminar e partilhar esta palavra lindíssima consigo. Quando Deus abençoa alguém com vida, este alguém gera filhos, netos, bisnetos, por vezes até gera filhos que não os gerou com carne e sangue e gera-os espiritualmente falando, mas a verdade é que aquele que é abençoado com a bênção de Ruben nunca experimentará o abandono nem a solidão. E diga a vocês, o abandono e a solidão é, entre aspas, uma terrível maldição. É uma tristeza.
É uma coisa dolorosa uma pessoa chegar a uma altura da sua vida em que ninguém lhe chega perto, em que não tem ninguém à volta. É um Zé abandonado, é uma Maria num canto que ninguém quer saber. Mas a bênção de Rúben é uma bênção que declara: não haverá abandono, não haverá solidão. Aquele que recebe a bênção de Rúben, na palavra-chave vida, sempre vai ter gente à sua volta, sempre vai estar acompanhado, nunca vai ficar sozinho. E eu quero esta palavra operar na minha vida em nome de Jesus. Mais alguém? Ouça, Deuteronômio 7,14. É fácil de achar, procure na sua Bíblia. Deuteronômio 7,14. E o Senhor tem colocado no meu coração que se alguém quer gerar filhos, esta é a sua noite. Deuteronômio 7,14. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos aqueles que te odeiam. Não haverá esterilidade, diz o Senhor. Serás bendito mais do que todos os povos. Solidão não te alcançará, abandono não chegará a ti. Como diz o Salmo, aquele que teme ao Senhor é tão bendito que tem a mulher sentada à mesa e os filhos à volta. Quem diz os filhos, diz os netos e os bisnetos, como plantas de oliveira. É assim o final dos nossos tempos, o fim dos nossos longos dias de vida. Abençoados com esta bênção é saúde, paz e a recompensa de estarmos cercados de pessoas que nos amam e que nos querem bem, que nos honram e que nos tratam com carinho. Agora, sabe o que eu aprendi? Que uma pessoa sempre vai colhendo na sua vida o que ela planta. Alô? É hora de plantar as coisas certas. Eu não acredito na sorte, não acredito no azar, deixei de acreditar. Eu acredito no que se constrói, eu acredito nas escolhas, eu acredito nas opções que cada um toma, eu acredito na palavra. Eu quero dizer aos irmãos e às irmãs, há muita gente aqui que vai a tempo de criar bons relacionamentos com os seus familiares, de amar os seus familiares, de gerar filhos, não só fisicamente como espiritualmente. Você sabe de algo? Por vezes nós tratamos a alguém tão bem que esse alguém se torna filho para sempre. Não filho de carne e sangue, mas filho de um amor, filho de uma relação, filho de uma obra grande que se fez. E sabe, as pessoas hoje por vezes não são os irmãos, mas o mundo hoje está tão cheio de gente egoísta que vive no seu canto, não quer saber de nada nem de ninguém, que quando fica velho também ninguém quer saber dele ou dela. Se as pessoas hoje se dessem ao trabalho de gerar filhos, não só fisicamente, mas também emocionalmente, elas não acabariam sós, como muita gente hoje está a acabar só. É tristíssimo acabar só, é tristíssimo chegar a uma altura da vida em que não tem ninguém à volta. Oh, graças a Deus, porque Deus diz: viva Rúben e não morra, vida longa e com saúde, e não sejam poucos os seus homens. Ou seja, não haverá esterilidade, não haverá solidão, não haverá abandono. Haverá gente ao redor para honrar, amar, cuidar e abençoar.
Esta é a bênção com que Moisés abençoou a vida de Ruben, ou da tribo de Ruben, e como as bênçãos pertencem a nós, porque lemos ao princípio, fomos abençoados com toda a sorte, toda a variedade, as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Isaac, as bênçãos de Jacó, já agora também as bênçãos de Moisés. Então, viva Paulo Cunha e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Agora é a sua vez. Viva. Projeta para nós, irmão, Deuteronômio 33:6, para nós terminarmos. Projeta para nós que eles vão profetizar sobre a vida deles com o seu próprio nome. Está pronto? Aí está. Viva. Em o nome de Jesus. Amém. Esta noite eu quero orar e decretar esta bênção, esta palavra sobre a vida dos irmãos. Declarar vida. Declarar vida, vida de Deus na sua vida. Declarar sobre si esta palavra de longevidade, de uma vida prolongada. Ouça, se o seu pai morreu novo, você vai morrer velho. Vai chegar uma altura que vai dizer: oh Deus, já basta, estou cansado de viver, isto nunca mais acaba. Não se gastam as pilhas. Longevidade com saúde, mas também a recompensa de gente à sua volta. Não solidão, não abandono, mas recolhimento, abrigo, abraços, gente ao redor, gente à volta. É bênção, bênção com que Moisés abençoou